gravando, tá gravando, tá gravando, então bora. Pai tá on, pai tá on, pai tá on. O pai tá on! O pai tá on! Salve, 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 galera! Bom dia, boa tarde, boa noite e vem com o pai, que o pai tá on! O pai tá aqui, o pai tá aqui, entendeu? O pai tá aqui no bagulho! Vem com o pai, ó! Mano, esse carro do Hatch, velho! Bem na hora que eu tô fazendo a minha abertura magnífica, magnificent. Esse carro passa, cara, esse carro passa. Olha só, então vem com o pai. Tá olhando aqui? Tá olhando aqui? Vem com o pai, ó. Tá passando o carro do mercado aí, só vem com o pai, ó. Hoje a gente vai falar um negocinho que é lugares geométricos e inequações, tá? Representação gráfica das inequações. São dois assuntinhos bem fáceis que nos fazem dar uma abrida na nossa mente. Nem sei se tem essa palavra, abrida. Abrida, cara, abrida. Oh, meu Deus! Nos fazem abrir a nossa mente a respeito das nossas interpretações da geometria analítica, beleza? É um assunto bem legal, então vem comigo, olha só. Cara, quem que é o lugar geométrico? O lugar geométrico, galera, vai ser o conjunto de todos os pontos que estão unidos a partir de uma propriedade em comum. Tá? Então, todos os pontos que possuem uma propriedade em comum e essa propriedade é exclusiva desses pontos, tá? Isso é um lugar geométrico. Se a gente pegar uma definição bem formalzinha aqui, ó, fala assim, ó: o lugar geométrico da propriedade P é o conjunto de todos os pontos que possuem essa propriedade, tá? Então aqui, dado uma propriedade que eu defino, o conjunto de todos os pontos que obedecem essa propriedade fazem parte do lugar geométrico dessa propriedade. Beleza? Então, ó, para ficar menos abstrato e ficar mais palpável, vamos dar uma olhadinha nisso aí. A circunferência. Tiba, a circunferência é um lugar geométrico? É sim. E Tiba, qual que é a propriedade que une todos os pontos dessa circunferência? Perceba que toda circunferência ela tem um centro e perceba que toda circunferência ela tem um raio. E perceba também que todos os pontos dessa circunferência, eles estão a uma distância r do seu centro O, né, ó? Esse ponto aqui, A, que é um ponto qualquer, a distância de A até o centro O vale R. Se eu pego um ponto aqui, a distância desse ponto até o centro O vale R. Se eu pego um ponto aqui, a distância desse ponto até o centro O vale R. Qualquer ponto que eu pegue que esteja sob a circunferência, a distância desse ponto até o centro O vale R. Portanto, qual que é a propriedade que define esse lugar geométrico? A propriedade é todos os pontos que distam R de um ponto definido O. Ou melhor, se você quiser definir também, todos os pontos que estão a uma distância R de um dado centro O. Beleza? Essa é a propriedade que define a circunferência. Portanto, já que todos os pontos da circunferência estão unidos por meio dessa propriedade, eu posso afirmar que a circunferência é um lugar geométrico. Beleza? Então, ó, como a gente acabou de falar, a circunferência é o conjunto de todos os pontos que distam R de um dado ponto O, né? Sendo que R é o que a gente conhece como raio e O é o que a gente conhece como centro da circunferência. Beleza? Então, olha só. Mediatriz. Tiba, quem que é mediatriz mesmo? É um assunto do começo do ano. Refresca a minha memória, cara. Ó, mediatriz, galera, ó. Como que eu vou definir uma mediatriz? Dado um segmento AB, a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento AB. Então, mediatriz é sempre referente a um segmento. Ah, a mediatriz do eixo AB, a mediatriz do eixo, sei lá, ZX, a mediatriz do eixo Parará-Pururu. Entendeu? A mediatriz é sempre definida a partir de um eixo. Então, aqui eu tenho o meu eixo AB. A mediatriz do eixo AB é uma reta que passa pelo ponto médio de AB, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Então, ó, a mediatriz é uma reta
perpendicular a AB que passa pelo seu ponto médio. Beleza? E Tiba, por que a mediatriz é um lugar geométrico? Qual que é a propriedade que une todos esses pontos da mediatriz e me faz poder afirmar mediatriz é lugar geométrico? Olha só, galera. Vamos prestar atenção em alguma coisa. Ó, todos os pontos que pertencem a essa mediatriz, eles são equidistantes de A e de B. Como assim, Tiba? Olha assim, ó. Se eu pego um ponto qualquer aqui, ó, bem onde eu tô com o meu ponteiro vermelhinho aqui, ó. Se eu saio desse ponto e vou diretamente em linha reta para a distância que eu vou percorrer desse pontinho até A é a mesma distância que eu vou percorrer desse mesmo pontinho até B. Se eu saio desse ponto P aqui, ó, que é um ponto da mediatriz, e saio desse ponto até a distância percorrida é a mesma de eu saindo desse mesmo ponto P até B. Né? Então, ó, esse eixo aqui, ó, que liga P até A, tem o mesmo tamanho desse eixo que liga P até B. Então, todos os pontos que estão sobre essa reta, eu percorro a mesma distância para chegar em A e em B. Então, as distâncias que eu percorro para sair de qualquer ponto dessa reta para chegar em A ou para chegar em B, elas são sempre iguais. Isso significa dizer que todos esses pontos são equidistantes de A e de B, tá? Tiba, tem como eu provar isso? Tem como eu ver matematicamente isso? Tem também, é bem facinho, olha só. Perceba, vamos pegar esse ponto P aqui, ó, que ele já está bem marcado e já dá pra gente perceber. Ó, perceba. Eu tô querendo provar que esse cara, ó, de P até A tem que ser igual de P até B. Se é uma mediatriz, esse ângulo vale 90 graus, consequentemente esse aqui também, né? Porque tudo isso aqui dá 180, aqui vale 90, aqui também vale 90. Né? Se esses dois ângulos aqui no ponto M valem 90 graus, aqui eu tenho dois triângulos retângulos. O primeiro AMP, o segundo BMP, tá? Dois triângulos retângulos. Se é triângulo retângulo, AP e BP, que é os dois eixos que eu quero provar que são iguais, eles são hipotenusas desses triângulos retângulos, né? Então eu posso usar Pitágoras. Ó, só que quando eu uso Pitágoras, o que eu percebo? Ó, um dos catetos é igual para os dois triângulos, que é o cateto PM. O outro cateto também vai ser igual, porque se isso aqui é um ponto médio, a distância de A até M é igual à distância de B até M. Então eu tenho dois triângulos retângulos que os dois catetos são iguais. E eu quero conferir se as hipotenusas são iguais ou não. Se os dois catetos são iguais, por Pitágoras, logicamente as duas hipotenusas são iguais. Então, ó, PA é igual a PB. Tá? E isso acontece independentemente do ponto que eu escolher aqui na minha mediatriz. Então eu vou sempre encontrar que a distância percorrida para sair da mediatriz até A é igual à distância percorrida para sair da mediatriz até B. Então a mediatriz é o conjunto de todos os pontos que são equidistantes de A e de B. Beleza? Então, ó, isso aqui é só a nossa definição aqui lá da nossa trigonometria dos triângulos lá, beleza? Só pra gente finalizar um pouquinho desse assunto aí, de lugar geométrico, vamos dar uma olhadinha nas bissetrizes também. Tiba, quem que é a bissetriz mesmo? Ó, a bissetriz, ela surge da onde? Ó, se eu tenho esse primeiro eixo que sai de O aqui, ó, esse eixo pretinho, e eu tenho esse segundo eixo que também sai de O, esse eixo pretinho. A bissetriz, quem que vai ser? Ó, se eu tenho esses dois eixos, existe um ângulo entre esses dois eixos aqui, esses dois eixos pretinhos, sim ou não? A bissetriz é uma reta que passa por O aqui, ó, cortando esse ângulo ao meio, tá? Essa é a sua bissetriz, beleza? Sabendo disso, que a bissetriz é uma reta que corta esse ângulo aqui ao meio, qual que é a propriedade
que faz da bissetriz ser um lugar geométrico? A bissetriz é o conjunto de todos os pontos equidistantes, tanto dessa reta quanto dessa reta aqui. Tanto desse eixo quanto desse eixo. Tá? Se eu pego um ponto qualquer da minha bissetriz aqui, ó, a menor distância da bissetriz até esse eixo é igual à menor distância da bissetriz até esse eixo aqui. Beleza? Então, a bissetriz é o conjunto de todos os pontos equidistantes desses dois segmentos de reta pretinhos aqui. Tá? Então, qualquer ponto que esteja sobre a reta azul é equidistante dessa reta aqui e dessa reta aqui. Tiba, dá pra gente ver isso matematicamente também? Dá! Acompanha comigo, ó. Pausa esse vídeo, respira, pega seu caderninho, desenha essa bissetriz aí, desenha essa figura que tá aí, que você vai perceber junto comigo. Que aqui eu só vou te dar a ideia, ó. Tô jogando a ideia, espero que você esteja junto comigo aqui, ó. Nessa sinergia, nessa sintonia, absorvendo tudo. Beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos perceber uma coisinha aqui, ó. Quando eu tô falando da distância de um ponto até uma reta, se eu não tô mencionando nada, não tô especificando nada, você tem que assumir que a gente já falou isso na nossa aula de distância de ponto e reta, que se o exercício não falar nada, essa distância é a menor distância. Então, ó, peguei um ponto qualquer aqui da minha bissetriz, que é esse ponto P. Se eu tô fazendo essa distância de P até B, eu tô falando que essa aqui é a menor distância desse ponto até essa reta aqui. Logo, aqui eu faço um ângulo de 90 graus. Lembra que a menor distância de um ponto até uma reta é a distância que liga esse ponto até essa reta, fazendo um ângulo de 90 graus. Isso lá da nossa aulinha de distância entre ponto e reta, tá? Então, ó, a menor distância de P até esse segmento aqui é essa distância PB. Logo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A menor distância de P até esse segmento de reta aqui é essa distância PA, logo aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui e aqui. Beleza? Como que eu posso afirmar para vocês que PB é igual a PA? Muito fácil, olha só. Perceba que se isso aqui é um ângulo de 90 graus, aqui em OBP, e perceba que se aqui também é um ângulo de 90 graus em OAP, aqui eu tenho dois triângulos retângulos, um em cima e um embaixo. E perceba que a hipotenusa dos dois é igual. OP é a hipotenusa tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo. Tá acompanhando, pai? Espero que sim. Perceba que se isso aqui é uma bissetriz, né? Esse ângulo aqui, ó, BOP, é igual a esse ângulo aqui, ó, AOP. Então, esse ângulo que eu tô apontando com o ponteiro do mouse aqui, ó, o meu pointer vermelhinho, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Beleza? Aí fica fácil. Por quê? Se eu tenho se eu tenho a hipotenusa e um ângulo aqui, eu sei que OB, você pode afirmar que OB é o cosseno desse ângulo aqui vezes a hipotenusa. Eu sei que OA é o cosseno desse ângulo aqui vezes a hipotenusa. Portanto, eu sei que BP é o seno desse ângulo vezes a hipotenusa. Eu sei que PA é o seno desse ângulo vezes a hipotenusa. Tá? Então, ó, se os dois ângulos são iguais e a hipotenusa é igual para os dois, então, ó, se esse cara aqui é hipotenusa vezes seno e esse cara aqui é hipotenusa vezes seno, se a hipotenusa é igual, o ângulo é igual, BP e AP são iguais também, tá? Quero que você faça isso no seu caderninho e faça essa análise você também, tá? Faça essa análise aqui, ó, assumindo, ó, faça esse mesmo desenho aqui, assuma que isso aqui é um ângulo de 90 graus, isso aqui é um ângulo de 90 graus, já que é a menor distância de P até a reta, tá? Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus, isso aqui é um ângulo de 90 graus, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Faça aí no seu caderninho, aí algebricamente prove que BP é igual a PA, tá? Enfim, como P é um ponto qualquer da minha bissetriz, para qualquer ponto que eu escolhesse, eu encontraria a mesma relação, que o ponto é equidistante tanto da reta de cima
quanto da reta de baixo, beleza? Então a bissetriz também é um lugar geométrico. Olha, um primeiro exemplo, bem facinho, tá? O lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano, que tem como característica abscissa igual a ordenada, coincide com a representação da função f definida por... Então, pausa esse vídeo agora. Pausa esse vídeo agora. Pausa. Ó, esse microfone do pai aqui, ó. Dá pra fazer... O pai é artista, né, mano? Ó. Igual pique Roberto Carlos, tá ligado? Aqui, ó. E aí, bebê? Esse cara sou eu ou nem? Ai, papai! Vem com o pai, ó! Pausa esse vídeo, faz esse exercício, tá? Tenta fazer. Escolhe uma dessas respostas e vem com o pai conferir a resposta agora, olha só. O cara falou assim, ó. Vamos pensar um pouco, né? Se o cara falou que ele quer o lugar geométrico cuja abscissa é igual a ordenada... Quem que é abscissa é o valor de x, quem que é ordenada é o valor de y. Se eu quero abscissa igual a ordenada, eu quero x igual a y, né? É isso que eu quero, né? Eu tô querendo o valor da abscissa x sempre igual ao da ordenada y. Beleza? Agora, volta no seu exercício, perceba que ele sempre escreveu, ó, é uma função de x, ó, uma função de x, né? Quando eu faço uma função de x, eu tenho o eixo x livre e o eixo y, eu falo que ele é função de x, né? Ele está em função dos valores que eu escolho em x. Então, ó, a gente já raciocinou isso aí. Pô, se a abscissa é igual a ordenada, então x é igual a y. Matamos essa primeira parte. Agora, se eu faço y uma função de x, então eu falo, ó, y ele está em função de x. Eu vou escrever y em função de x. Então, ó, aqui é só... Nossa, tinha até esquecido que eu coloquei isso aqui. Essa reta aqui, galera, isso aqui é bem legalzinho de vocês saberem, é o que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Porque ela corta ao meio os quadrantes ímpares, né? Se fosse y igual a menos x, seria a bissetriz dos quadrantes pares, que ela cortaria ao meio o segundo e o quarto quadrante. Essa, no caso, ela corta ao meio o primeiro e o terceiro quadrante. Beleza? Então, ó, se eu escrevo y como função de x, eu tô falando, ó, y é uma função de x, né? Então, ó, se y é uma função de x e se y é igual a x, f de x igual a x é a função que coincide com esse lugar geométrico. Beleza? Agora, ó, um certo desafio. Fala assim, ó. São dados dois pontos fixos, A e B. Determine o lugar geométrico do ponto P, sabendo que APB é reto, tá? Então, se ele está falando do lugar geométrico, ele está falando que esse ponto P pode ser um ponto qualquer, tá? Então, tem um lugar geométrico que obedece a essa propriedade. Qual que é a propriedade? Toda vez que eu fizer o APB, esse ângulozinho P, ele vai ser sempre reto, vai ser sempre um ângulo de 90 graus. Um desafio, porque essa aí, ó, agora o pai pegou pesado, hein? Pesado igual o meu bíceps. Você é louco. Você é louco, o pai tá gigantesco. Gigantesco, rapaziada. Ó, então pausa aí, faz esse desafio, que esse é um ótimo desafio, tá? Para a gente até lembrar de um teoreminha que é bem interessante também, que vocês vão ver na resposta desse exercício. Fez? Então bora, ó. Quem que é esse lugar geométrico? Galera, o lugar geométrico é uma circunferência. Rapaz, Tiba! Por quê? Cara, aqui, galera, a gente tem que lembrar de ângulo inscrito e ângulo central. Olha só. Se eu tenho um segmento AB, esse aqui vai ser o diâmetro da minha circunferência. Para qualquer ponto que eu pego sob essa circunferência que tem diâmetro AB, e o centro da circunferência bem aqui no centro desse eixo AB, perceba que qualquer ponto aqui que eu pegue, o ângulo inscrito na circunferência vai ser sempre 90 graus, né? Para toda vez que eu fizer APB.
esse ângulo P vale sempre 90 graus. Por que, Tiba? Agora, muito legal, ó. Qualquer triângulo inscrito numa semicircunferência, sendo que um dos lados do triângulo é diâmetro da sua circunferência, esse triângulo é sempre um triângulo retângulo e o diâmetro é sempre a hipotenusa desse triângulo. Esse é o teorema que eu gostaria de lembrar com vocês nessa aula. Então, ó, para qualquer triângulo inscrito numa circunferência, sendo que um dos lados do triângulo é o próprio diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo, tá? E o ângulo inscrito aqui, no caso, vai um dos ângulos, o ângulo inscrito que é... Caralho! Desculpa! O ângulo inscrito que é oposto ao diâmetro é sempre de 90 graus. Tiba, por que isso? Olha só, galera. Lembra de ângulo inscrito? O ângulo inscrito ele não é sempre metade do ângulo central? Aqui no caso, ó, como eu tenho o meu diâmetro, o meu ângulo central vale sempre 180. Então, ó, se esse ângulo inscrito vale metade do ângulo central, né? Metade de... Nossa, até travei agora, meu Deus, foi um... Metade de 180 é 90, tá? Se eu, Tiba, e se esse ponto P tivesse aqui, ó, fizesse APB, só que o ponto P tivesse aqui? Mesma coisa, o ângulo central seria 180, o P seria 90. Tiba, e se o ângulo P tivesse, na verdade, aqui, ó, bem C aqui, ó, fosse esse triângulo ABC aqui, ó. Quanto valeria o ângulo C? Mesma coisa, né? Se o ângulo central vale 180, o ângulo C vale 90. Você pode pensar assim também, ó. O ângulo inscrito, ele vale sempre metade do arco que ele delimita. Perceba, ó, que eu saí de P até A, de P até B. Tem um ângulo inscrito P. Só que quem que é o arco que ele está delimitando? Ele está delimitando esse arco AB. AB é metade da circunferência, portanto, AB vale 180. Se o ângulo inscrito é metade do arco que ele delimita, 180 por 2 vale 90. Esse P vale 90. Perceba aqui, ó, o C estando aqui, A, B, C, tá, ó, AB, um arco de 180, C vale 90. Se eu pego um cara que está aqui, ó, faço A, esse cara que está aqui, B, AB delimitando um ângulo de um arco de 180, esse carinha aqui delimitaria um ângulo de 90 graus, seria um ângulo inscrito de 90 graus. Portanto, qualquer ponto dessa circunferência que eu chame de P, APB vai ser sempre um ângulo reto. Por quê? Porque AB é o diâmetro da minha circunferência. E o ângulo inscrito vai ser sempre metade do arco que ele delimita, né? Se eu tenho um diâmetro, tem um arco de 180 graus, o ângulo inscrito P vai ser sempre metade, vai ser sempre 90, tá? Então esse era um desafio aí de lugar geométrico. Beleza? Então, ó, vamos falar um pouco de inequações, dessa representação gráfica das inequações. Porém, contudo, entretanto, para esse vídeo não ficar so much big, né, que deixa eu ver quantos minutos ele tem. Ele já tem 23 minutos, eu não gosto de vídeo grande, então também não gosto que meus alunos assistam vídeos grandes. Eu vou pausar esse vídeo aqui e no take 2 a gente vai ver inequações, representação gráfica, muito fácil também, tá? Então, me espera até o take 2.